Mas quem vai aparecer comigo, visita ilustre do nosso diretor de jornalismo, Daniel Rittner, direto de Brasília, trazendo informações sobre um projeto que traz ali aquela velha história das polêmicas entre a área ambiental e a área de infraestrutura. Isso porque a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, quer estender o modelo de licenciamento ambiental que vale para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas para um outro projeto. Isso é um projeto de petróleo, agora ela quer que isso seja seguido num projeto de infraestrutura rodoviária da BR-319. Daniel Rittner está aqui para contar essa história, mostrar do que estamos falando, onde fica esta rodovia e por que tem tanta questão ambiental envolvida. Rittner, boa tarde, muito bem-vindo aqui ao Brasil Meio Dia. Oi, Yuri, obrigado, prazer estar aqui com você. Apuração nossa, juntos com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falamos também com o Ministério dos Transportes. Parece complicado, mas vamos traduzir bem bonitinho porque é importante, é delicado tanto do ponto de vista logístico, econômico, mas principalmente do ponto de vista ambiental. Então vamos explicar o que está em jogo. Tem uma rodovia BR-319 que liga Porto Velho e Manaus, que começou a ser construída nos anos 70, mas hoje está intransitável, principalmente ali onde se chama Trecho do Meio, ou seja, não é nem pertinho de Porto Velho, nem pertinho de Manaus. A gente até preparou uma arte para conseguir um mapinha para visualizar bem do que estamos falando. Essa rodovia hoje não é importante em termos de carga, nada disso, mas é a única ligação viária possível entre essas duas capitais do país. E ali estamos falando de 405 quilômetros que vários governos, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, prometiam asfaltar, repavimentar, porque ela hoje, como eu disse, está intransitável. Agora, estamos falando de uma área que é muito preservada ambientalmente, coração da Amazônia, muito importante e sensível do ponto de vista ambiental. E agora o Ministério dos Transportes está com um projeto inovador de fazer uma estrada-parque. O que significa isso? Controle de entrada e saída de veículos, redes de proteção ao longo de toda a rodovia, passagens, 170 passagens de fauna, a maioria inclusive subterrânea, para que os animais não cruzem as rodovias. E agora o que a gente traz de informação de novidade importante? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está botando a bola no chão e dizendo o seguinte: não estou falando em impedir a obra, não estou falando em dificultar a licença ambiental, mas vai ser um licenciamento um pouco diferente, um pouco mais complexo, que é uma avaliação ambiental estratégica. Isso é exatamente o que o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente exigiram na Foz do Amazonas, na exploração de petróleo na margem equatorial, que significa não olhar só o impacto ambiental daquela obra específica, mas fazer um estudo mais aprofundado de toda a área de influência. Então a Marina Silva está dizendo o seguinte: esse estudo é pré-requisito. Qual que é a implicação? É muito mais abrangente, muito melhor do ponto de vista ambiental. Qual que é a implicação? Tudo indica que vai ser muito difícil concluir esse estudo, fazer a licitação da obra e executar o projeto ainda neste mandato atual de Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente está falando de alguma coisa que deve se prolongar no tempo. Qual é a reação do Ministério dos Transportes? Não é problema. Vamos continuar cooperando, não vamos fazer disso um cavalo de batalha, não, agora. Isso é tudo a situação de momento, porque dali para se criar um novo constrangimento. Yuri, a gente até separou ali um trecho da entrevista que a Marina Silva nos deu no último fim de semana. Foi ao ar aqui no CNN Entrevistas para mostrar a explicação dela a respeito da BR-319. Vamos lá. Com certeza, aquele trecho de cerca de 500 a 400 quilômetros que adentra na floresta, não as pontas da 319. Essas pontas, inclusive, já têm licença, mas ainda não foi feito o asfaltamento, ali perto de Manaus e perto de Rondônia. O problema é o miolo. Ali é típico e característico da necessidade de uma avaliação ambiental estratégica. Você não vai fazer a licença olhando só para o empreendimento. Você tem que ver toda a área de abrangência. Como é que isso vai repercutir nas terras indígenas? Como é que isso repercute em desmatamento? Qual é a capacidade dessa estrada dar respostas a determinados problemas, não é? Porque é uma demanda da sociedade, tanto do estado do Amazonas quanto do estado de Rondônia, é uma demanda, mas isso tem que ser olhado a partir de um olhar mais abrangente.
Estou com o Rittner aqui para a gente arrematar, Rittner, porque a gente ouviu a explicação da ministra nessa entrevista que já foi exibida no fim de semana. Você trouxe a apuração de como o Ministério dos Transportes está com uma perspectiva ou com um modo de trabalho colaborativo com este projeto, com o asfaltamento aí deste miolo da rodovia. A grande questão é que o árbitro disso tudo, no fim das contas, mora num palácio aí próximo chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E esta que é a grande questão, o quanto este cronograma agrada ou não dentro dos planos do governo, que a gente sabe que tem interesse em fazer andar uma série de projetos para ele estimular a economia e projetos de infraestrutura. E esse certamente está neste pacote prioritário, Daniel. Não, totalmente. A gente tem muito constantemente essa tensão entre, digamos, os desenvolvimentistas de um governo e uma ala mais ambientalista. Isso é natural. Agora, esses dilemas ganham uma dimensão maior ainda quando a gente fala de Marina Silva, porque se a gente puxar ali o fio desse novelo e olhar para o que aconteceu na primeira década dos anos 2000, primeiros governos Lula, a gente lembra de Belo Monte. E aquele licenciamento foi o que acabou acarretando a saída de Marina Silva do governo Lula II. Então, por isso que a gente olha com mais atenção. O que está acontecendo ali com o licenciamento da Foz do Amazonas? O que vai acontecer com este projeto que, eu diria, Yuri, tão delicado quanto? Porque quando a gente tem uma rodovia e muito tráfego ali numa área virgem, altamente preservada, a tendência é fazer aquele espinho de peixe, estradas vicinais que vão cortando, e aí a pressão por desmatamento, grilagem de terras é muito importante. E tem razão a ministra em cuidar com muita atenção desse projeto. Sem dúvida alguma. Daniel Rittner, diretor de jornalismo da CNN em Brasília, muito obrigado pela participação, mais do que especial aqui no Brasil Meio Dia. Até a próxima.